Isso, as perguntas... Ai, que susto, pareceu que tá gravando. As perguntas a gente vai fazendo mais para o final, mas podem ir já colocando aí no chat, que a gente vai tentar ler todas a tempo, tá bom? E qualquer dúvida podem colocar aqui também. A Gil agora vai ler uma pequena introduçãozinha para vocês sobre o doutor, para vocês conhecerem um pouco ele, para quem não conhece ainda. Então, pessoal, quem está aqui com a gente hoje é o Dr. Guido Palomba. Ele é uma das maiores autoridades em psiquiatria forense no Brasil, autor de vários livros sobre sua especialidade, como Perícia na Psiquiatria Forense. Participou de séries televisionadas como Até que a Morte nos Separe no canal AE, Investigação Criminal na plataforma da Netflix e Anatomia do Crime no Discovery Channel. Membro emérito e ex-presidente da Academia de Medicina de São Paulo e diretor cultural da Associação Paulista de Medicina. Articulista da revista Psique, Ciência e Vida, colaborador de outros meios de comunicação e autor de mais de 400 artigos científicos e culturais. Doutor Guido, é uma honra ter o senhor aqui, foi uma luta para a gente conseguir seu contato, eu sou muito fã, nós somos muito fãs, então a gente agradece imensamente a sua participação e pode dar início à sua fala. Muito obrigado, Júlia. Eu queria, nesse primeiro momento, cumprimentar todos os que estão nesse salão virtual. Eu me sinto muito honrado com o seu convite, Júlia Cardoso Fernandes, e também o convite da Vitória França, que vocês que são da Liga da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, que mora no meu coração. Eu acho uma das cidades mais adoráveis do estado de São Paulo, com inúmeras virtudes e pouquíssimos defeitos, se é que tem. Então, eu me sinto muito honrado de estar com vocês, estudantes. Eu tenho aceitado não muitos convites para fazer palestras, mas para estudantes eu não recuso nenhum, nada, nenhum, porque eu acho que a esperança em dias melhores estão em vocês. Então, eu que falo desta área da psiquiatria, vocês que estudam a enfermagem, que é uma área extraordinariamente bonita, linda, maravilhosa, mas precisa de vocação e de muita dedicação. Mas é, talvez, a profissão mais bonita que exista, porque é vocês que estão lá lidando, de fato, o tempo todo com o paciente, vocês que estão confortando, vocês é que estão curando, vocês é que estão dando o remédio, vocês é que estão tomando o pulso, a pressão, a respiração, etc. Então, eu acho que, sem a existência da enfermagem, não existiria, de forma alguma, saúde humana. A saúde depende do cuidado dos enfermeiros. Então, vocês são pessoas especialíssimas e eu me sinto muito honrado com esse convite. Deposito toda a minha confiança. Aliás, nós, os que fazemos palestras nesta área da saúde mental, não depositamos nenhuma confiança nessa geração de psiquiatra e hoje, mas depositamos confiança em vocês que estão estudando, que vão se formar. E o esforço tem a gente vive uma verdadeira decadência da psiquiatria, porque a psiquiatria ela virou o psiquiatra hoje, a doutrina psiquiátrica, ela entende o ser humano como se fosse um amontoado de neurônios, né, banhados por neurotransmissores e sujeito a remédios. Então, se dá remédio para tudo. Não existe mais psiquiatria, não existe mais a compreensão que os enfermeiros dão aos pacientes, que os enfermeiros estão ali para escutar. Isso é terapêutica, isso é terapia. Faz muito, alivia muito a dor, o sofrimento, exatamente isso. E a psiquiatria hoje já não existe mais, ela é só única, exclusivamente, praticamente medicamentosa. Medicamentosa em que sentido? Se dá remédio antidepressivo para parar de fumar,
para emagrecer, para engordar, para atenção pré-menstrual. E se você perder um ente querido, pode ser um ente querido, pode ser um cachorro, que é um ente querido. Você ficar triste, você tiver a infelicidade de ir num psiquiatra desta geração, você vai sair de lá com um diagnóstico e possivelmente tomando antidepressivo. Então, a gente, todos os educadores responsáveis, eles estão recomendando: invista no jovem, abra os olhos dos jovens, porque são eles que vão vingar tudo isso. E está na mão de vocês que fazem enfermagem essa transição delicada para mudar todo esse cenário. Eu falo sempre dentro da psiquiatria, porque vocês, se puderem curar, vocês vão curar. Mas, se não puderem curar, vocês vão melhorar, sem dúvida nenhuma. E se vocês não puderem nem melhorar, nem curar e nem melhorar, vocês vão confortar. É vocês que os pacientes esperam muito. Então, está nas vossas mãos. Bom, feita essa introdução enorme, que não tem muito a ver, mas tem a ver porque vocês são estudantes, vamos entrar no nosso tema propriamente dito, que é justamente uma visão dos distúrbios mentais na área forense. Então, claro que eu vou tentar levar para vocês conhecimentos básicos para vocês terem ideia e poder aplicar no dia a dia, que quando vocês estiverem mesmo estudando e depois de estudantes formados e já trabalhando, não é? Então, como compreender o que é a doença mental propriamente dita? Tá certo? Não é a doença mental que é essa que é dita por aí, que basta você estar triste que já é doente mental. Basta você estar um dia muito alegre porque teve sorte, etc. e tal, é que você já é bipolar, alegre e triste. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de coisa séria. Eu não estou falando dessa psiquiatria ordinária que está hoje em dia aí como se fosse o último grito da ciência, com o uso de fórmulas como, por exemplo, a inteligência artificial. É tudo bobagem. Na psiquiatria, isso não funciona. E nem para vocês que vão tratar de pacientes, que vão exercer a enfermagem, funciona. O ser humano, ele não quer um robozinho ali do lado dizendo descanse em paz, rest in peace, rest in peace. Não! Ele quer uma mão segurando na mão dele. Ele quer o calor humano. Ele quer a presença humana. Ele quer, e se não for em hospital, porque a enfermagem não é só de hospital, a enfermagem, por exemplo, de um paciente numa casa, num lar abrigado, ele quer compreensão, ele quer conversar. E a conversa, a compreensão do que o outro tem a dizer, isso é muito, 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 muito importante. Entendeu? Então, vocês precisam lembrar, quando vocês estiverem no exercício da profissão, que não é que o ser humano não é um monte de números frios, pressão 15/8, batimentos cardíacos X, é também. Mas o ser humano que está com batimento de 70, 80, né, por minuto, batimentos cardíacos, com uma pressão alta, com isso, com aquilo, talvez, se vocês conversarem, se não vai tirar completamente, vocês vão aliviar. Então, isso é muito importante. Então, nesta área, a psiquiatria de hoje, ela é absolutamente falha. A psiquiatria, ela quer dar remédio. Então, quantas vezes vocês não vão ver, vocês que vão trabalhar em hospital, um paciente, por exemplo, que ele está com infecção urinária, paciente com uma certa idade, que tem infecção urinária. A infecção urinária,
ela, numa pessoa hospitalizada, e mesmo que se não tivesse hospitalizada, ela pode causar transtornos mentais, alucinações e delírios. Pode, muito bem, a febre pode causar. E vocês precisam lembrar que quando o paciente estiver hospitalizado, ele não está na cama dele, ele não está comendo aquilo que ele está acostumado a comer, ele não está nos horários dele, que são aqueles horários da casa dele, a iluminação do quarto é diferente, a temperatura é diferente, tudo é diferente, e aquilo lá pode mexer com aquilo, como de fato mexe. Aí, se vocês chamarem um psiquiatra, ele vai dar um antidelirante, por exemplo, haloperidol. Piora. Piora. Quer dizer, você é como se fosse uma camisa de força química que prende o delírio e a alucinação do indivíduo dentro dele mesmo. Então, vocês precisam, nessa hora, intervir, que é justamente com carinho, com amor, com compreensão, entendeu? E evitando todos esses excessos e, de modo especial, a psiquiatria, que ela é extremamente decadente nesse século XXI. Bom, mas vamos lá. Eu vou falar aquilo para vocês, algumas dicasinhas para vocês poderem fazer essa articulação da parte psiquiátrica com a parte jurídica, para vocês aprenderem. Nem que isso valha para vocês entenderem o que acontece. Estão vendo que tem um crime hediondo, ou tem um crime que não é hediondo, ou tem algum comportamento que vocês ficam meio cismados, ou quando vocês vão assistir um filme, por exemplo, ou um documentário, como que vocês fazem para reconhecer que um determinado indivíduo praticou um delito e esse delito foi praticado por um indivíduo doente mental? É fácil saber isso? Sim, é muito fácil. Mas como? E o que é doença mental? Mesmo que vocês não saibam ainda dar o nome da doença, esquizofrenia, é psicose maníaco-depressiva, é oligofrenia, mesmo que vocês não saibam dar esse diagnóstico, é muito simples vocês saberem quem de fato é doente mental e aquele crime, se de fato ele foi praticado por um doente mental. Então, vamos lá. Quais são as dicas e como que vocês devem fazer? Em primeiro lugar, vamos lá. Doença mental, propriamente dita. Eu volto a insistir, vocês vejam que eu estou insistindo nisso, insistindo, porque se vocês conversarem com os psiquiatras desta geração, entendeu? Dessa geração próxima a vocês, que estão formados, eles não... Claro que há exceções, mas a grande maioria não sabe nada. Eles acham que eu volto a insistir, que o ser humano é um monte de neurônio banhado por neurotransmissor, e se está triste, toma remédio. Agora, depois ele vai ter sono, então dá um para acordar. Mas então ele vai ficar muito alegre, então dá um para dormir. E assim vai. Então, isso não é psiquiatria, isso é uma bobagem, porque o cérebro desses psiquiatras foi comido, fagocitado pelas indústrias farmacêuticas. Só para dar uma ideia, eu já volto para o tema já, tá? Só para dar uma ideia, hoje se vende mais hipoglós, se vende mais antidepressivo do que hipoglós. É um absurdo. Se vende mais antidepressivo do que muitos antibióticos, do que alguns analgésicos. Quer dizer, é um absurdo, está tudo errado. Você dá antidepressivo para criança de 13 anos, 12 anos. Isso sim é loucura. Agora, vamos lá, vamos voltar para o nosso tema. Se um dia for para falar disso, eu volto especificamente para falar sobre esse tema. Eu vou agora, nesse momento, ficar no nosso tema, aqueles que vocês gostariam e me chamaram para vocês ouvirem. Então, vamos lá. Como reconhecer um doente mental e como reconhecer um crime praticado por doente mental. Tá certo? Esse é o nosso tema. Muito bem. O doente mental verdadeiro, a doença mental verdadeira, é uma ruptura com a realidade. Aí vocês perguntam para mim, Guido, o que é romper com a realidade? É muito simples. A realidade não precisa de muita explicação, muita filosofia, doutrinas.
do que é a realidade. A realidade é essa que a gente está vendo. Um computador é um computador. Uma caneta é uma caneta. Um copo com água é um copo com água. Um celular é um celular. Não precisa de grandes explicações. Tá certo? Agora, para o doente mental, não é. O doente mental, ele tem uma outra realidade. Então, um copo com água, ele, por exemplo, botar um veneno aqui dentro, na cabeça dele. Essa caneta não é uma caneta. Essa caneta é uma caneta, lógico, mas aqui colocaram um chip para ler o meu pensamento. Esse computador, ele está querendo ver o que eu estou fazendo. Então, eu estou num delírio de perseguição. Isso aqui é um delírio de perseguição. E eu ainda escuto vozes, que são alucinações auditivas. E as vozes falam, está vendo? Olha a Júlia lá. Ela pôs um fone de ouvido porque ela está escutando o seu pensamento. Ela está roubando o seu pensamento. Está vendo, seu bobo? Você não escutou? Então, as vozes me dizem isso. E eu acredito nisso piamente. Esta é a minha realidade. Ou seja, eu rompi com a realidade. Então, em um segundo, eu posso ter atitudes que vocês, mesmo que não sejam formadas em psicologia, psiquiatria, não saibam dar o diagnóstico, vocês vão ver que eu sou meio esquisito. Por exemplo, eu fecho a câmara aqui, eu pego essa caneta e quebro, sem nada, saio correndo. Eu estou sendo perseguido. Então, eu estou agindo conforme aquilo que eu estou entendendo. Mas aí vem a Vitória, que fez contato comigo, e fala, Guido, a Júlia não está te perseguindo. A Júlia é da Liga, ela que organizou a Liga, ela não está te perseguindo. Ninguém pôs chip na sua caneta ou no seu computador. Ela é minha amiga. Eu, imediatamente, embora eu tenha tido contato com a Júlia, com a Vitória várias vezes, eu vou falar, as duas estão mancomunadas. Por quê? Porque entre vamos chamar assim, a loucura que eu estou vivendo, e que eu sinto, e que eu vejo, e que eu percebo, e a realidade, eu, doente mental, sempre vou ficar com as minhas ideias doentias. Senão, não é doença mental verdadeira. Isso tem até um nome, que é um nome grande, mas ele tem um nome técnico, chama-se anosognosia. A é negação, noso, doença, e gnorai é conhecimento. A anosognosia é desconhecimento da própria doença. Então, se você perguntar para mim, se alguém perguntasse para mim, você está doente? Sim, estou doente do fígado, do pulmão, da perna, de qualquer lugar, mas da cabeça não. Porque aquilo que eu vivo, a minha loucura, é o meu mundo, louco é você. Você que não está escutando as vozes que eu escuto. Você que não está vendo que meu copo está envenenado. Então, bebe você a água. Eu não bebo. Eu sou capaz de dar água para você beber e falar, bebe. Você não vai entender nada. Por que esse cara está me dando água para beber? Porque ele está com alguma coisa, com um delírio qualquer. Então, a doença mental propriamente dita, tá? Não essa que sai na televisão, em novela, isso é bobagem. É válido, tudo bem, mas não é. A verdade é essa que eu estou falando para vocês. A doença mental propriamente dita, ela é uma ruptura com a realidade. Pois bem, por que eu falei isso para vocês? Porque para que vocês possam reconhecer qualquer crime praticado por doentes mentais. Então, vocês perguntariam para mim, Guido, como que eu reconheço os crimes praticados por doentes mentais? É fácil reconhecer? Dá para reconhecer? Resposta, sim, dá e é fácil. Quais são as características de um crime praticado por doente mental? Eu já vou falar. Mas antes de falar isso, eu queria dizer para vocês
todos os crimes. Todos, sem exceção. Tá certo? Eu vou dar ênfase. Todos os crimes, sem exceção, são fotografias exatas e em cores do comportamento do indivíduo. E é coisa que ele já fez. Não dá para você simular, não dá para você enganar, não dá para você fazer nada. Você já fez. Ou seja, existem crimes praticados com multiplicidade de golpes, não premeditou, não escondeu o corpo, agiu sozinho, foi preso próximo do delito sem dissimular a cena. Isso é um tipo. Existe outro tipo, por exemplo. Um só tiro, premeditou, agiu com comparsa, dissimulou as condições do crime. É um outro tipo. E quem é que manda no comportamento? Quem manda no comportamento é o psiquismo. Então, se eu souber ver a forma, ou seja, a morfologia do crime, como o crime foi praticado, eu vou ter dado psíquico do indivíduo que praticou. Eu posso não ter o diagnóstico, mas eu tenho dados psíquicos. E como é o crime praticado pelo doente mental? Tem alguma característica? É fácil de reconhecer? Sim, é facílimo de reconhecer. Todos os crimes praticados por doentes mentais verdadeiros são crimes bizarros. Eu volto a insistir, crimes bizarros. O que é um crime bizarro? É um crime que você não consegue explicar psicologicamente. Quando você não consegue explicar psicologicamente, tem bizarria. O que é explicar psicologicamente? Eu já digo. Vou dar exemplo. Eu estou sem dinheiro, tá certo? Então, eu pego e bato a carteira do indivíduo. É compreensível. Esse indivíduo vai me delatar, eu pego e mato para queima de arquivo. É compreensível. Eu estou sem dinheiro, quero comprar um carro, porque eu preciso aparecer para minha namorada, eu aplico um estelionato. É compreensível. Todos esses crimes, moral e juridicamente, são crimes condenáveis, moral e juridicamente, mas são compreensíveis psicologicamente. Sem dinheiro, bateu a carteira, vai me delatar, eu mato. Eu estou precisando de um carro, eu pratico estelionato. É tudo compreensível. Agora, eu pergunto para vocês, é possível vocês compreenderem, eu gosto muito desse exemplo, de um indivíduo, estudante do 6º ano de medicina, compra uma metralhadora, entra num cinema e descarrega a metralhadora nas pessoas que estão assistindo. Ele matou gente que nem conhecia. Nunca viu, nunca conversou, nunca abriu a boca. Não reivindicou nada. Não roubou nada. E ainda foi preso com a metralhadora carregada sem esboçar reação. Ou nós admitimos que isso é incompreensível psicologicamente. Para você compreender, você tem que dar uma pitada grande ou pequena, no caso grande, de psicopatologia, ou seja, de anormalidade. Ou a gente coloca a normalidade nesse comportamento bizarro, ou nós não vamos saber nunca por que ele praticou crime. Vocês querem ver outro, um indivíduo no centro da Praça da Sé, aqui em São Paulo, né? Eu estou contando casos extremos, que eu sempre gosto de contar, porque são extremos. Na Praça da Sé, em São Paulo, ele pega, puxa o revólver, se vira, mata 2 que vêm atrás dele e fere outro. Mas ele nunca viu as pessoas. Ele simplesmente se vira, mata e tudo bem. E acha que agiu correto. Quer dizer, não rouba nada, não reivindica nada, nem, nunca viu, ninguém nem viu. Isso é bizarro. Se vocês querem um sinônimo para esse tipo de bizarria, é incompreensível psicologicamente.
Se vocês não derem uma pitada de loucura, vocês não vão entender nunca. Então, todas as vezes que vocês puderem dar uma pitada de grande ou pequena de loucura, é porque é louco, foi praticado por doente mental. Como é que vocês vão explicar um rapaz que entra numa escola com aquela besta que é uma flecha medieval, com machadinha, com revólver, e fica disparando a esmo em todo mundo? Ou ele é louco, ou o que mais é loucura? E um pai que joga a criança da janela, filha? Alguém conhece algum pai que joga a filha da janela? Não é impossível. Então, isso é tudo crime envolto em doença mental. Se vai examinar, vai fazer o laudo, vai chegar à conclusão que, de fato, é um doente mental. Bom, pois bem, então, isso já está ensinado. Mas vamos lá, vamos aumentar o grau de dificuldade, não é? E depois eu paro, aumento o grau de dificuldade, eu paro e fico à disposição para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, todas, mesmo que refuja a esse tema que nós estamos abordando. Então, vamos lá. Tudo bem. Porém, aumentando o grau de dificuldade. Porém, existe uma lei que é a lei da natureza. E lei da natureza, você não pode mudar. Não foi feita pelo homem, tá. E esta lei da natureza, ela diz assim, depois vou traduzir: natura não facite saltos. Ou seja, a natureza não dá saltos. E é verdade. O fruto amadurece aos poucos, a criança também cresce aos poucos, da infância à adolescência até a adultícia. A noite se transforma em dia por meio da aurora. Isso para dizer para vocês que, quando termina a doença mental, não é exatamente neste momento que começa a normalidade mental. A normalidade mental vai começar para cá, aqui. Existe um interregno entre a loucura e a normalidade mental. Da mesma forma que entre a noite e o dia. Então, vocês perguntariam, quem são os habitantes psiquiátricos dessa zona entre a loucura e a normalidade mental? Existe? Sim, existe. Como é que eles chamam? São esses que se convencionou chamar de psicopatas, que eu chamo de condutopatas. E peço para vocês usarem esse nome, que é o melhor. Por que condutopatas? Porque pateia, em grego, quer dizer moléstia, distúrbio. Então, a patologia, a pateia, a deformidade, ela está na conduta. Por isso que é condutopata. E o termo psicopata ficou muito glamourizado, muito, digamos, foi para desvirtuado, melhor dizer. Então, quem são os habitantes da zona fronteiriça entre a doença mental e a normalidade mental? São os condutopatas. Então, vem a pergunta: qual a diferença entre um condutopata e um doente mental verdadeiro? E qual a diferença entre um condutopata e um normal mentalmente? Tá certo? O que difere ele dos normais e o que difere ele dos doentes mentais? Dos doentes mentais é simples, porque os doentes mentais rompem com a realidade, alucinam e deliram, por exemplo. Os condutopatas, não. Eles nem alucinam, nem deliram. Eles estão ali. Não tem diminuição de inteligência, não tem distúrbios da senso-percepção. Eles estão ali. Eles estão... Veja, e quando você está na aurora, você não está nem na noite, nem no dia. Não é que um dia eles estão com o pé na doença mental, outro dia na normalidade. Não.
Eles estão sempre na zona fronteira entre a loucura e a normalidade mental. E qual a diferença desses condutopatas para os normais? O que os condutopatas têm que os normais não têm? Resposta: na verdade, os condutopatas não têm coisas que os normais têm. O que falta para os condutopatas que os difere dos normais mentalmente? Resposta: os condutopatas não têm sentimentos superiores. O que são sentimentos superiores? São piedade, compaixão e altruísmo. Condutopatas não têm nunca esse tipo de sentimento. Eles não têm compaixão, eles não têm piedade nenhuma, não existe, isso não existe mesmo. E eles são voltados sempre para dentro deles mesmos. Eles não estão preocupados com o próximo. O próximo tanto faz. O que interessa são os próprios desejos. Aquilo que eu quero. Então, eu posso ter até deformidade no sentido que eu acho graça pôr fogo em gato. Eu acho graça dar tiro em cachorro para ver ele sair correndo. Eu acho graça matar para ver cair. Então, eu já vi, já examinei condutopatas fronteiriços com esse tipo. Por quê? Porque ele não sente o quê? Ele não tem ressonância afetiva com o próximo, com nada. Então, isso falta a eles. Mas só isso? Não. Eles também têm um desejo. O querer deles é deformado. O querer das pessoas normais, ele se pauta pelas necessidades, pelas coisas que eu quero, pelas coisas que me gratificam, não é? Mas eu também sou capaz, eu tenho também meus freios éticos e morais. Por exemplo, esse professor que está me perseguindo na aula, eu detesto ele. Eu não posso gostar de uma pessoa que verdadeiramente, o professor me persegue, o professor é ruim, ele me persegue, ele dá nota baixa, ou do meu colega que está querendo fazer bullying, etc. e tal. Então, eu posso até pensar em alguma coisa de mal para ele, por exemplo, fazer o mal para ele, mas eu não faço. Porque entre eu pensar e fazer, existe um abismo intransponível, que são os nossos valores éticos e morais. São os freios. Quando chega na hora, eu falo, puxa vida, você não tem coragem de fazer. Você recua. Você pode até querer, mas você não faz. Então, não existem os freios morais, éticos, religiosos, culturais, que os condutopatas não têm nenhum, nada segura. Então, esta é a diferença para os indivíduos normais mentalmente. Exemplo de uma condutopata típica, que vocês vão entender. Antes de dar o exemplo, é preciso dizer o seguinte. São as mesmas duas perguntas que vocês me fariam para reconhecer o doente mental e o crime praticado pelo doente mental, que eu falei que é fácil, não é? Porque o doente mental rompe com a realidade, ele é esquisito e tal, você pode não saber dar o diagnóstico, mas você sabe que tem alguma coisa esquisita. É possível reconhecer na sociedade um condutopata? Essa é a pergunta que vocês fariam, eu já respondo. Não, não é. Não é, porque ele não rompe com a realidade, é manipulador, não tem problema de inteligência, não é que eles são mais inteligentes, como dizem os romances e os filmes, não são. Não são nada mais inteligentes. Na sociedade, em geral, tem pessoas um pouco mais inteligentes e um pouco menos. Eles podem ser um pouco menos ou um pouco mais. O problema não é de inteligência. Mas eles não rompem. Então, e eles também são manipuladores, não dá para reconhecer. E o crime que eles praticam também não dá para reconhecer,
Resposta: não. Aí dá para reconhecer. O crime do condutopata dá para reconhecer. Quais são as características? As características são iguais às do doente mental, ou seja, são crimes bizarros. Os condutopatas praticam crimes bizarros. Por exemplo, uma condutopata que ela... eu vou falar porque, enfim, tem não somente livro que eu não li e nem vou ler, porque eu conheço a realidade, e filme que também não vi e nem vou ver, nem sei se tem filme, mas parece que tem, de uma moça que matou o pai e a mãe. Na época era uma moça bonita, matou o pai e a mãe mancomunada com 2 comparsas, não é? Ela é presente. Veja, só apenas para chamar um pouquinho a atenção de vocês. Se vocês que têm pai e mãe, ou parente que vocês são ligadas afetivamente a esse parente, pai e mãe, se vocês fizerem qualquer coisa errada para o seu pai e para a sua mãe, se vocês brigarem com eles, vocês passam mal e não vem a hora de arredondar, porque aquilo lá faz mal. Brigar com pai e com mãe faz mal para a gente. A gente não vê a hora de arredondar e de falar, está tudo bem. Agora, você calcule uma moça, mancomunada com 2 comparsas, mata o pai e a mãe a pauladas de uma forma bárbara, bizarra. Não há o próximo. Isso não existe. O próximo não existe. No dia do julgamento, essa moça, que é um dia que é importante na vida de qualquer um. É importante porque qualquer um que esteja naquelas circunstâncias de réu, a ser condenado, não é? Um réu a ser condenado, o juiz vai falar, está absolvida ou vai ficar presa durante tanto tempo, é um dia importante. No dia do julgamento, parecia que não era com ela. Era algo enfadonho. Era algo assim totalmente enfadonho, aquele julgamento, e a única hora que ela manifestou, assim, digamos, um pouco de sentimento foi quando o juiz falou assim: a senhora está condenada a 42 anos, eu acho que foi isso, 42 anos e tantos meses de reclusão. Ela, puxa, eu vou ficar 40 anos presa. Então foi aí só. Por quê? Recaiu sobre ela. Existe uma pergunta clássica que a gente faz quando vai examinar condutopatas, é assim, a pergunta: você está arrependido do que você fez? Depois de um certo tempo de ter um certo trânsito, né? Porque senão, claro que estou arrependido, né? Mas a pergunta é essa: você está arrependido do que você fez? Pergunta clássica é essa. A resposta clássica é: claro que eu estou, doutor. Eu estou preso há 3 meses. Eu estou sendo chamado de monstro. Então, não é um arrependimento com mal. Meio arrependida. Ela não está inteira. Ter feito aquilo, ou você não está arrependido nada. Não existe meio arrependido. Mas isso aqui é um padrão. Bom, e assim, os exemplos são muitos. Eu examinei muitos condutopatas. Todos, eles têm esse padrão. E o padrão, eu volto a insistir: ausência de sentimentos superiores de piedade, compaixão e altruísmo. Desejo deformado. E tudo isso leva, naturalmente, a uma ausência completa. Volto a insistir, porque isso é básico neles.
a ausência completa de remorso. Esses indivíduos não têm remorso nenhum. E outra coisa também, agora eu termino e já vou ficar à disposição de vocês, porque a gente já está com 46 minutos. Eu termino dizendo o seguinte, que é a minha fala para ficar agora à disposição de vocês. Esses indivíduos nascem assim, se desenvolvem desse jeito, e assim eles morrem e são irrecuperáveis. Volto a insistir. Eles nascem assim porque é orgânico, constitucional, se desenvolvem e morrem condutopatas. Não há remédio e não há tratamento eficaz para eles. Muito obrigado. Nossa, acho que todo mundo está... Uou, foi muito bom. A gente tem várias perguntas no chat. Pode fazer, Júlia. Vou começar pela primeira, então, doutor. A Lívia Módulo Martins pergunta: mas se é doença mental, não colocaríamos o criminoso em uma situação de atenuação do crime cometido? Excelente a pergunta, Lívia. Excelente a pergunta da Lívia. Lívia, a sua pergunta é muito oportuna e muito boa. Eu vou responder para você que, tecnicamente, não. O grande problema que a gente tem, que enfrenta, são peritos mal preparados. Peritos que não têm capacidade de fazer perícias e acabam aí facilitando ou aliviando ou ajudando a pôr na sociedade pessoas que não podem voltar. Mas eu quero explicar melhor, porque a pergunta da Lívia é muito boa. É assim, um criminoso comum, quando ele pratica crime, o juiz fala 10 anos. Digamos que seja 10 e não tenha, como é que chama? Redução de pena, benefício, etc. Vamos apenas para a gente raciocinar. 10 anos, tá? Então, ele pegou 10 anos. Esse indivíduo, com 10 anos e um dia, 10 anos e um dia, ele tem que ir para a rua. Não, nada segura ele. O juiz deu 10 anos e um dia, nada segura. Ele tem que ir para a rua. Um advogado recém-formado em meia dúzia de linhas põe na rua. Porque nada pode segurar, é lei. Desde que ele não esteja preso por um outro processo, obviamente. Mas é lei, tá? Agora, doente mental. O doente mental, em vez dele ir para um presídio, que não é o lugar dele, porque ele é um doente antes de ser um delinquente, ele é um doente que delinquiu, mas ele é antes um doente. Ele, em vez dele ir para um presídio, ele recebe aquilo que se chama medida de segurança, ou seja, ele vai internado em um hospital presídio, que são os antigos manicômios judiciários. Hoje eles são chamados de casa de custódia e tratamento psiquiátrico, mas são os antigos manicômios judiciários. Pois bem, o juiz fala, o senhor vai ficar lá, no inicial, digamos, 3 anos, tá certo? 3 anos inicial, ali. Quando terminam esses 3 anos, não é que ele vai, no 3 anos e um dia, como no presídio comum, para a rua. Não! Ele tem que passar por uma verificação de cessação de periculosidade. Se ele continuar com periculosidade, mais 1 ano. No término desse ano, se continuar mais exame, mais um exame de verificação de cessação de periculosidade, se continuar com periculosidade, mais 1 ano, e assim ele pode ficar, muitas vezes, por quanto tempo ele viver. Porque medida de segurança não é pena corporal. Pena corporal, o máximo são 30 anos. Medida de segurança, no meu entender, como não é pena, poderia ficar 30, 40 anos. O grande problema é que hoje os peritos são improvisados, os peritos são mal formados, não são psiquiatras forenses verdadeiros. Ele examina depois de 3 anos e o paciente está recebendo remédio, não tem mulheres para estuprar, não tem armas para delinquir, não precisa lutar pela vida, mal ou bem tem 4, 5 refeições. Então, ele está calmo, lúcido, atento, colaborante, não alucina, não delira. O tonto do perito improvisado, que deveria este sim responder caso acontecesse alguma coisa, o tonto do perito improvisado, o que ele faz?
dá parecer favorável. E o que acontece? O juiz, o promotor, que não são especialistas em psiquiatria forense, seguem. E aí ele vai para a liberdade. Na liberdade, só tem dois caminhos nesses mais perigosos, de alta periculosidade. Ou mata ou morre. E pode matar e morrer também. Os exemplos são inúmeros. Então, não é o fato dele estar calmo, lúcido, atento, colaborante em tratamento, numa casa de custo de tratamento psiquiátrico, que acabou a periculosidade. Muitas vezes não acaba nunca. Nunca. Ele teria que ficar longe da sociedade para sempre. Então, se a medida de segurança fosse bem aplicada, tivesse peritos verdadeiros examinando e competentes, não é um alívio. Não é, como a Lívia perguntou. Ao contrário, é uma medida justa, necessária e protege a sociedade. Muito bom, professor. Tem mais uma pergunta aqui, da Eduarda Marques. Ela pergunta: todos os indivíduos que cometem assassinato a um desconhecido, é considerado que ele possui uma doença mental? Ela pergunta: todos os indivíduos que cometem assassinato é doença mental? Não. Não. A um desconhecido. A um desconhecido? Não, Isso. veja. É preciso saber que, como assim? Por exemplo, esse fulano é um desconhecido. Eu não conheço ele, mas eu estou querendo a carteira dele. Então, ele tem um propósito. O propósito não é ele ser conhecido ou não, o propósito é a carteira. Então, eu sou um criminoso comum que pratiquei esse tipo de delito. Né? É o artigo 157 do Código Penal, latrocínio. E ele era desconhecido. Então, agora, se não conhecia, não sabia nada, eu não me confundi nem nada, eu preciso examinar. Provavelmente, se não tem nada a ver com nada, provavelmente ele poderia até estar num quadro delirante alucinatório. Mas aí é preciso examinar. Pode sim ser. A Rebeca pergunta, ela fez uma pergunta que, na verdade, já foi respondida, mas ela quer saber outra coisa também, a partir dessa pergunta. Ela perguntou se é possível uma condutopata, como no caso citado da mulher que matou os pais, ter sido curada e viver em sociedade sem praticar o mal. Que o senhor já trouxe para a gente que ela vai morrer e viver assim, certo? E a Rebeca pergunta também que ela queria saber, na verdade, se essa pessoa, esse indivíduo, consegue ainda viver sem praticar os atos que ela praticou anteriormente. É uma excelente pergunta. A pergunta da Rebeca é boa. Olha, Rebeca, é claro que matar pai e mãe novamente não vai, porque já é uma vez só tem um pai e uma mãe. O problema que fica, e que isto é ponderado nos exames criminológicos, é o seguinte, que aquela característica de frieza, de falta de sentimentos superiores, de desejo deformado, isso permanece sempre. Então, isto pode se ligar a outros delitos. Não obrigatoriamente na mesma sequência de matar pai e mãe, mas no caso dos assassinos seriais, e muitos são condutopatas, normalmente eles voltam para o mesmo tipo de ação, normalmente. No caso de matadores de parricídia, esses são parricidas, examinei muitos parricidas, eles, quando voltam a praticar delitos, são outros tipos de delitos, mas continuam praticando delitos. Podem ser delitos menores, mas os valores éticos e morais e o caráter do indivíduo, este permanece para sempre, e este pode levar, em determinadas circunstâncias, a praticar delitos, sim, sem dúvida nenhuma, Rebeca. Pois não. Olha, vamos fazer uma coisa. Como falei para vocês que eu tinha compromisso. Você
Pode ser mais 3 perguntas para a gente encerrar? Pode sim. A Vitória vai fazer a dela. Você faz 3 perguntas. Eu vou encerrar com 3 perguntas. E prometo que, se vocês me chamarem uma outra vez, eu volto. Com certeza a gente vai chamar. Já fica, Então, com certeza a gente vai quem chamar. vai fazer? A Vitória vai fazer a primeira pergunta e eu vou selecionar 2. Ixi, travou. Travou um pouquinho. Bom, então, Vitória, pois não. Tá, então. Eu tinha escrito no chat, mas vou falar que é mais fácil de eu explicar. Eu havia visto um caso de um rapaz que ele matou a mãe porque o irmão dele, acho que agredia ele, assim, espancava, torturava e tal, e ela não fazia nada, ela sabia e não fazia nada, e ele acabou assassinando ela. E a minha pergunta é uma pessoa que sofreu agressões, traumas, né, na infância, na adolescência, neste caso, poderia se tornar um condutopata ou não? Ou ele já nasce assim? Boa pergunta. Sua pergunta é muito boa e muito importante. Bom, vou responder de plano, não. E agora eu vou justificar. Não. Por quê? Quando uma pessoa sofre bullying na infância, ou maus tratos, bullying, maus tratos, abuso, etc. Isto, o que é? Isto chama-se, tecnicamente, vivências dolorosas. Ou seja, a pessoa passa por vivências dolorosas. Agora, as vivências dolorosas, elas não formam, não geram condutopatas. O que elas geram são pessoas pode gerar pessoas inconformadas, pessoas rebeldes, mas não pessoas sem sentimentos, pessoas ruins, cruéis. Isto por quê? Você pode ter até pessoas que sofreram bullying, ou vamos chamar genericamente vivências dolorosas na infância, e se tornaram grandes pessoas, grandes personalidades, e até levantaram bandeiras contra aquilo que elas passaram de ruim na vida. O condutopata, independentemente daquilo que ele vai ser, a vida dele, a criação, ele vai desenvolver a psicopatia. É claro que, se ele tiver pouca potência orgânica, física e própria para ser um condutopata e viver num meio desfavorável, então vai desencadear mais fácil. Mas igual você ter uma propensão, vamos assim, guardando as proporções, tá? Uma propensão para, digamos, câncer de pulmão. Não é? Se você tem uma propensão grande para câncer de pulmão, tanto faz se você fumar ou não, você vai ter, mas se você fumar, você vai ter talvez mais rapidamente. E se você tiver uma pequena propensão e não fumar, você nunca tem. Mas se você tiver uma pequena propensão e fumar, você vai ter. Então, o meio social, as vivências, elas funcionam como fatores ou que seguram determinadas potências ou que desencadeiam. Agora, se a pessoa nasceu com carga para condutopatia, ela será um condutopata. E o meio poderá desencadear com mais facilidade. Mas se ela não nasceu com essa carga para condutopatia, não serão as vivências dolorosas na infância ou na adultícia que tornarão ela um condutopata. Pode tornar até uma pessoa rebelde, neurótica, revoltada, mas condutopata não. Perfeito. Respondeu, obrigada.
Então, aqui, doutor, como a última pergunta, eu escolhi essa daqui da Rita de Cássia, que são duas perguntas em uma. Tá bom. Primeiro, ela pergunta: como o senhor vê a lei da reforma psiquiátrica frente ao Código Penal? E em seguida, ela pergunta: o psiquiatra forense geralmente indica a internação nos casos de crimes apenados com reclusão, conforme previsto no Código Penal, mesmo sendo a lei 10.216 de 2001 posterior ao Código Penal, ou Boa tenciona... pergunta, Rita de Cássia. Isso. Boa pergunta. Você sabe que, Júlia, que esta pergunta da Rita de Cássia, ela daria até uma pequena palestra, conferência, nem isso, daria um bom debate, porque Aham. tem muitos senões e talvezes envolvidos. Tem prós e tem contras, etc. Mesmo, vários. Que isso aí é até bom debater, porque isso esclarece, tira alguns tabus e facilita. Mas vamos lá, eu vou rapidamente, nesse nosso tempo, como última resposta, eu vou esclarecer alguns pontos. O movimento antimanicomial, ele tem a parte boa e a parte ruim. O que é o movimento antimanicomial, o que ele trouxe de ruim e o que ele trouxe de bom, e qual a implicação na área jurídica, como a Rita de Cássia pergunta. Mas o movimento antimanicomial ele começa nos anos 70, na Itália, que teve um pensador chamado Franco Basaglia, que ele entendia que as doenças mentais não existem. Ele, depois, David Cooper e Thomas Szasz, que foram os três grandes desse movimento antimanicomial, na década de 1970, e na Itália foi o primeiro país que teve uma lei, e salvo, não é engano, foi em 1978, que é a Lei Basaglia, que o que eles pensavam, o que pensava esse movimento? Ele dizia o seguinte, que doença mental não existe. Então, eles pegaram a esquizofrenia e falaram, olha, esquizofrenia é tão somente um rótulo que você está dando. Da mesma forma que, se nós pegarmos, por exemplo, a Vitória, a Júlia, a Rita de Cássia, a Rebeca, todos esses que estão participando deste salão virtual, todos nós aqui reunidos, eu também, todos nós reunidos, e nós pegarmos aquele indivíduo que está ali, né, que também faz parte desse salão virtual, nós falarmos que ele é um padre, então ele será um padre. É uma convenção. Nós chamamos ele de padre. Da mesma forma que os psiquiatras reunidos, donos do pretenso saber, reunidos, chamaram aquele indivíduo de esquizofrênico. Isso é um rótulo. Por quê? Porque na vida nós estamos, cada um cumprindo seu papel. Por exemplo, nesse momento exato, a Rita assistindo a palestra, a Júlia assistindo a palestra, a Vitória assistindo a palestra e eu como palestrante, são nossos papéis. Se bem ou mal, nós estamos fazendo isso. O esquizofrênico também cumpre o papel dele. Bem ou mal, aquilo que a gente chama de esquizofrênico, ele está cumprindo o papel dele. Esquizofrênia não existe doença mental. Claro que isso tinha também uma conotação política muito grande, e se não existe doença mental, não pode existir hospitais psiquiátricos. Então, o primeiro que foi abolido foi o Hospital de Trieste, na Itália. E depois outros e tal. Agora, o que tem antes de vir para a aplicação forense? Antes de chegar aí, isto, que foi um movimento político, depois veio para o Brasil também, ele é um movimento absolutamente enganado, errado. Por que errado? Porque doença mental existe. A doença mental é uma doença como outra qualquer. E outra coisa também importante, nenhum médico de qualquer especialidade
desde que seja honesto, tá certo? Eu estou falando aqui de pessoas honestas, não estou falando de pessoas desonestas ou sei lá o quê. O médico, nenhum, ele quer internar paciente, mas muitas vezes precisa. Como é que eu não vou internar esse indivíduo que acabou de ser atropelado aqui na esquina? Eu tenho que internar. Como que eu não vou internar esse indivíduo que teve um acidente vascular cerebral? Como que eu não vou internar esse indivíduo que tem um problema gravíssimo agora, físico? Eu tenho que internar para tratar dele. Eu não vou internar esquizofrênico, agudo, em surto psicótico. Eu tenho que internar. É para o bem do paciente. Ninguém está querendo fazer um mal nenhum. E quando puder, eu vou dar alta. Tanto vou dar alta para aquele que sofreu um acidente de automóvel, quanto vou dar alta para esse que sofreu um acidente vascular cerebral, ou etc., quanto para o esquizofrênico. É claro. Então, a doença mental é uma doença como outra qualquer que tem as suas características, seus sinais, seus sintomas, seu quadro clínico, absolutamente conhecido, como a tuberculose tem quadro clínico, como a Covid tem quadro clínico, como o infarto cardíaco tem quadro clínico, como todas as doenças têm os seus quadros clínicos. Então, ninguém quer internar. Então, é um erro você achar que doente mental não deve ser internado. Quem deve, quando precisa. Isso é básico para a proteção do paciente. Tudo. Isso quem tem doente mental na família, doente mental verdade, sabe. Muito bem, mas o movimento antimanicomial foi um movimento político que foi contra. Então, o que ele tem de mal? O que ele tem de mal, agora eu venho para o Brasil, né, isso foi para o mundo todo, é que o número de leitos dos hospitais psiquiátricos diminuiu enormemente. Então, pergunte para uma mãe que tem, por exemplo, um filho altamente viciado em crack. Eu conheço muitas. Eu conheço o drama dessas mães. Altamente viciado em crack. Não dá. O viciado em crack, altamente viciado, eu não falo. Eu estou falando viciado, dependente grave. Não dá. Você tem que internar. Mas se você leva nesses lugares onde tem movimento antimanicomial, primeiro que não tem vaga. Segundo, que vão falar, é culpa sua, da mãe. Coitada daquela mãe. Pois o filho rouba, leva. Pois quem trabalha com isso sabe. Ou meia lata de azeite para vender na boca para pegar uma pedra para fumar. Ele até sabe, esse filho, que ele está perdendo. Perdeu os dentes, perdeu a saúde, está imundo, mendigando, perdeu amigos, perdeu tudo. Ele sabe. E ele sabe que aquele crack faz um mal desgraçado. E ele fala, eu vou parar, mas ele não consegue. É impossível. Porque ele tem uma apetência imperiosa que domina completamente e escraviza qualquer tipo de pensamento. Ele não consegue, não dá. Só quem trata disso é que sabe. Não é porque a mãe não está tratando dentro, tem nada a ver. O que é que tem que fazer? Tem que internar, senão você não consegue. Você tem que internar, tem que hidratar, tem que dar vitamina, tem que dar banho, tem que dar roupa, tem que dar comida, tem que sedar, etc. Num primeiro momento, e depois muito mais. Que não vem o caso conversar como é que se trata cracômanos aqui. Mas o que fez, voltando para o movimento antimanicomial, ele foi muito ruim porque ele demonizou a internação psiquiátrica, terminou com leitos hospitalares. Agora, o que ele fez de bom? Ele chamou atenção para o estado em que se tratavam alguns hospitais psiquiátricos, principalmente os públicos, tratavam os doentes mentais, como verdadeiro depósito humano de doentes. Agora, o que eu pergunto para vocês? Se você tem um hospital, seja qual for, de doença mental ou de doença física, e ele está mal, o hospital não tem gás, não tem médico, não tem maca,
não tem isso, não tem aquilo. O que você faz? Fecha ou incrementa? Fecha ou limpa? Ou contrata? Ou dá gás, ou dá dinheiro? Claro que você incrementa. Claro que você conserta, não fecha. Então, o movimento antimonicol foi isso. Bom, pois bem, agora eu termino levando para a parte jurídica. Na parte jurídica, não tem jeito. A lei, o Código Penal, que é o código que dita as normas, ele diz que o que comete delito por ser doente mental, alguns casos, né, que tem dois tipos de medida de segurança, que não é o caso aqui entrar em filigrana, a detentiva e a restritiva de direitos. Mas na detentiva, que é essa internação, que ele tem que ficar num hospital presídio, ou seja, numa casa de custódia e tratamento psiquiátrico, e sair quando cessar a periculosidade. E isto é para salvaguarda tanto do paciente quanto da sociedade. Que se isso for bem administrado, bem visto, é a medida justa. Então, esta lei, a lei antimanicomial, ela tem algumas coisas que são interessantes e outras que são péssimas, que dão um trabalho danado para quem que dá trabalho? Trabalho para quem tem familiar e está na responsabilidade de pessoas que têm doenças mentais e precisam de tratamento em regime de internação. É isso. Pronto, falei. Falei muito, né? Passei do tempo. Não, ainda faltam 3 minutos para 8h15. Opa! Deu tempo certinho. Tá bom. Obrigado. Agora a gente vai te agradecer, doutor Guido, por estar aqui com a gente. Só a gente sabe o quão emocionado a gente ficou quando o senhor respondeu nosso e-mail. A gente achava que não ia dar certo. A gente foi até o céu procurando um e-mail de um contato para poder trazê-lo aqui para conversar com a gente. Então é realmente uma honra. Tá todo mundo muito assim animado, gostou bastante. Eu e mais alguns colegas, a gente já maratonou investigação criminal, então a gente te admira bastante. E então eu queria agradecer em nome de todos, em nome da Liga, pelo senhor ter estado aqui com a gente, por ter dado essa aula incrível de tanto conhecimento, compartilhar com a gente. E que com certeza nós iremos chamá-lo de novo, se o senhor permitir, é claro. E o convite sempre será dado. Acho que a Vitória quer falar alguma coisa. Pode falar, amiga. Eu faço as suas palavras as minhas. Muito obrigada pela presença de todo mundo, pela presença do doutor. Pode contar que a gente vai chamar de novo. Ainda tem muitos temas para a gente conversar, muito conhecimento, muito conteúdo para abordar. E é isso, gente. Vitória e Júlia, no nome de vocês duas, primeiro eu quero agradecer vocês duas. Muito obrigado, de coração, de verdade, pelo convite. Eu volto a insistir. O futuro está com vocês, jovens, é em vocês que a gente tem que investir. Muito obrigado mesmo de coração. Eu queria também agradecer imensamente o salão virtual, as pessoas que estão presentes, pelas perguntas distintas, adequadas, perguntas inteligentes. Eu tive assim, passei essa 1h30 com vocês de uma forma muito agradável, muito gostosa mesmo. Vocês contem comigo. E, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado a todos. Obrigado e um abraço a todos os que estão nesse salão virtual. Todos, vocês recebam um abraço bem grande meu e até breve, se Deus quiser.